Correção da prova de inglês para agente da Polícia Civil do Distrito Federal, uma prova do Sebrasp, e ela foi aplicada no dia 22 de agosto de 2021. Eu sou o professor Tiago de Mello, e o meu objetivo aqui é corrigir e comentar de forma rápida, direta, assim, ser extremamente objetivo, para que você compreenda, né, assim, se você é candidato, é muito importante eu falar isso para você. Se você é candidato, se você é apenas um aluno que está se preparando para provas da carreira policial, então você tem que estar com essa prova na mão, tá? Se você fez a prova ou se você apenas fez como candidato, né? Se você apenas está praticando aí, eu vou te dar dicas de interpretação de texto, eu também vou te ensinar a responder os itens, tá bom? Mas para isso eu preciso que você tenha a prova, então seria interessante você dar uma googlada aí que você consegue achar a imagem dessa prova já, tá? Se já não tiver o arquivo aí disponível para download. Então vamos lá, vamos continuar. Bom, gente, o texto 1, eu vou resumir ele para vocês aqui muito brevemente. Ele fala sobre como a tecnologia é usada para melhorar a segurança pública. E eu destaquei para vocês aqui alguns pontos do texto, tá? Que são importantes. Então, o texto ele cita, por exemplo, um arsenal de sistemas de tecnologia. Ele fala sobre ferramentas para melhorar a segurança, biometria, impressão digital, reconhecimento de voz, impressões da palma da mão, também veias do pulso, reconhecimento de íris e batimento cardíaco, tudo isso para revelação de identidade de suspeito em 60 segundos. Então, esse foi um resumo muito rápido, tá, da leitura do texto, como eu te falei, que vai ser bastante direto. E para isso é interessante, para a leitura desse texto ter sido completa, você precisava saber algumas palavras em especial, e eu destaquei ela para vocês aqui como sendo palavras importantes. Olha só. Law enforcement, que significa aplicação da lei, e que lá no texto ele chama de law enforcement leaders, que a gente compreende como sendo policiais, tá certo? To enhance, que é o mesmo que to get better, que a gente compreende como sendo melhorar. Fingerprints, que são impressões digitais, e aí lá ele também fala de palm prints, que são as impressões da palma da mão. Ele usa isso em conjunto com recognition, que significa reconhecimento, que ele deriva do verbo to recognize, que significa reconhecer. Também fala o array, que significa uma lista no sentido de variedade, tá? Device, que significa dispositivo, e reveal, revelar. Então, com tudo isso, eu mostro para vocês que essas palavras elas são importantes para você ter uma interpretação mais direta. E aqui eu já estou considerando que você sabe inglês, né? Porque a prova já exigia isso. Então, se você fez um ensino médio bem feito, se você fazia um cursinho de inglês, realmente poderia faltar essas palavras que eu estou destacando aqui para você, tá? Para que você possa ter uma leitura melhor. Agora vamos lá para os itens. O item 1, ele tem esse comando, os itens de 21 a 24, tá? Ele segue esse comando aqui, ó, judge the items based on the text. Julgue os itens, que a gente tem que marcar certo ou errado, com base no texto. Item 1, in the last paragraph, the words comprehensive and report can be correctly replaced with understanding and journalist without this changing the meaning of the text. Bom, esse item aqui você responde da seguinte maneira: você tem que saber a respeito de conteúdo de falso cognato, que não é uma coisa que costuma cair bastante, mas pode acontecer de cair, né? A palavra comprehensive, que ela, como é um falso cognato, ela não significa compreensivo, e sim amplo, completo. E a palavra report, que significa relatório e não repórter, tá? Daí, ele fala que pode ser substituído por understanding and journalist, né? Por compreensão, que significa understanding, and journalist, jornalista. Então, o item é errado, porque trata-se de falso cognato, como eu falei aqui, tá? Então, daí o gabarito como sendo errado. O item 22, identifying fingerprints, facial features, and DNA characteristics has only recently become part of the investigation methods employed by law enforcement. Então, o item fala que as características de DNA, características faciais e também identificação
de impressões digitais apenas recentemente, está aqui, ó, has only recently, apenas recentemente se tornou parte de métodos da investigação pela polícia. Então, o item ele tem que ser julgado baseado nisso mesmo, tá? No item está escrito has only recently, apenas recentemente. E lá no texto ele fala o contrário, ele fala for over a century. Então já tem mais de um século que a gente usa isso daí. Então, realmente, a gente, com isso, marca o item como sendo errado. O item 23, ele para mim começa assim, ó. The options mentioned in the text in the first sentence of the second paragraph are connected to law enforcement leaders. In the last sentence of the previous paragraph, a relation indicated by the use of there. Ele foi um item muito longo apenas para dizer para você que there refere-se a, aqui ó, que o there refere-se a law enforcement leaders. E realmente quando você volta lá no texto, ele fala, ele realmente tem essa relação, ele está se referindo aos policiais, tá, ok? O que torna o item correto, ok? Então realmente a referência é de there para leaders, que é o núcleo aí. Item 24, que para mim está assim, ó. The use of the expression an over and ever expanding array in the second sentence of the second paragraph indicates that the number of biometric traits law enforcement and the intelligence community can use in their investigations never ceases to grow. Então, esse item aqui eu peço bastante atenção pelo seguinte. A interpretação dele deve ser feita aqui, ó. An ever expanding, que significa o ever no sentido de para sempre, e expanding de expansão. Então ele fala que o array, que significa lista, variedade, né, que essa lista ela não para de crescer. E aqui no item ele fala justamente isso aqui, ó, never ceases to grow. Pensando dessa forma, o item fica correto. Agora tem um porém muito grande aqui. O porém é que apesar da informação contida nele ser correta, a referência que ele dá aqui, ó, que ele está na segunda sentença do segundo parágrafo, está errada. Porque, na verdade, ele está na terceira sentença e não na segunda. Então, por fazer parte do comando da questão, você pode achar que esse item é errado, mas eu acredito que esse item vai ser anulado, porque ele faz parte, na verdade, do comando da questão, tá certo? Então, ele não é um peguinha para que você possa marcar errado, tá? Ele foi um erro, realmente, de elaboração. Ele está muito próximo disso. Então, eu chuto aí que esse item vai ser anulado. Ok? Então, esse daqui é o resumo do texto 1. E agora a gente já vai aqui para o texto 2, que de maneira resumida aí, ó, o texto 2, ele fala sobre o trabalho da polícia de forma geral e ampla. Então, o que a polícia faz? Tá? As palavras mais importantes, aliás, antes de falar as palavras mais importantes, eu quero ler para vocês aqui uns detalhes desse texto. Ele fala os dados importantes aí, ó. Manter, o que a polícia faz? Ela mantém a lei e a ordem, ela investiga crimes, também previne atividade criminosa. Se você se tornar um policial, você vai trabalhar com prevenção, você tem que saber lidar com a ação penal e as punições, você pode atuar contra o terrorismo e você também tem que saber agir dentro da lei, se tornando um policial, tá? As palavras mais importantes para que você tenha uma boa interpretação de texto aí são essas, ó. To prevent, que significa prevenir. To vary, que lá no texto ele fala varied, né, que é variado. Aqui vai significar o verbo variar, né? Path, que é uma outra forma de você falar caminho, então você não fala apenas way, você também pode falar path. Highness, que significa hediondo, quando ele fala de crime hediondo, tá? Behavior, que é comportamento, ele deriva do verbo to behave, que é comportar-se. Gatherings, que são as aglomerações, a gente também pode entender como sendo reuniões, tá? Ele é do verbo to gather, que significa reunir-se. E to comply, que significa estar de acordo. Então, essas palavras aqui, elas são as palavras-chave para que você possa fazer uma ótima interpretação lá, tá? Vamos lá. Concerning the text, judge the items. Então, em relação ao texto, julgue os itens. O item 25, para mim, aqui, é o seguinte. The phrase, in a nutshell, in the beginning of the text, can be appropriately replaced by briefly. Então, um item de vocabulário, tá? É realmente um item um pouco mais difícil, porque nutshell, in a nutshell, é uma expressão que realmente significa using few words.
tá? Em poucas palavras. Então, a gente compreende isso como sendo, resumidamente, seria realmente a palavra briefly, tornando o item 25 correto. O item 26, para mim, aqui, ele é assim, ó. In the last sentence of the text, the phrase keep up to date with means to meet the deadline. Então, esse item aqui também é de vocabulário, ele quer saber se você sabe o que significa up to date, que significa atualizado. E ele não é a mesma coisa que meet the deadline, que significa cumprir um prazo, tá? Então, torna o item errado. O item 27, o advérbio alternatively in the second sentence of the third paragraph means a different option than the one expressed in the previous sentence. Então, alternadamente, lá na segunda sentença do terceiro parágrafo, ele significa uma opção diferente daquela expressada na sentença anterior. Realmente, a gente entende o alternatively como sendo uma outra possibilidade, é uma sugestão de uma outra possibilidade, tornando esse item 27 correto aí. O item 28, in the first sentence of the paragraph, heinous crimes could be appropriately replaced by petty crimes. E aí é um item, mais uma vez, de vocabulário, em que você deve saber que heinous significa hediondo, e petty é pequeno, então são crimes hediondos e crimes menores, né? E obviamente não são a mesma coisa, então marcando o item 28 como sendo errado. E o item 29, ele diz o seguinte: the text affirms that the police career offers a variety of activities. O texto afirma que a carreira policial oferece uma variedade de atividades. E eu encontrei essas informações aqui lá no texto, que são importantes para você julgar esse item. Policing is such a varied career e doing all kinds of activities. Então, policiar, ser polícia, né, no caso, é uma carreira bastante variada e fazer todos os tipos de atividades. Então, realmente, torna o item correto, tá? Então, é isso. O meu objetivo aqui foi ser bastante direto, bastante claro, tá? Por isso que está sendo bem rápido. Para comentário final, quero destacar para vocês aqui o seguinte: o texto ele é de nível intermediário, e o máximo que você pode achar é que ele é o início do Advanced, tá? Então, mais uma vez, como eu te falei, se você fez um ensino médio bacana, com bons professores, obviamente, se você teve a oportunidade de estudar inglês, seja isso num cursinho ou então pessoal, né? Tem pessoas que elas desenvolvem realmente esse gosto maior aí, você iria fazer uma boa interpretação de texto, tá? Leitura dinâmica e menos minuciosa, então esse texto ele foi realmente assim um texto que você podia ler na transversal para que você pudesse compreender o sentido geral, tá? Você não precisava ficar perdendo muito tempo buscando interpretação dentro do texto, tá? O foco ele foi direto na interpretação do texto, então você não precisava ficar tentando deduzir interpretações. Vocabulário direcionado para a atividade, que é extremamente importante. Se você estiver estudando para uma prova da área bancária, você tem que estudar com textos que estejam direcionados para a área bancária. Se aqui a prova é para a área da carreira policial, você tem que estudar com textos que estejam voltados para isso, tá? E uma sugestão que eu te dou, que é uma dedicação de 4 horas semanais de estudo direcionado. Para isso, quando eu digo 4 horas aí, você pode entender como sendo de 45 minutos a 1 hora, tá? Efetivas, realmente, de fato. Então, são esses os comentários que eu trago para você. Eu sou o professor Thiago de Mello, você vai me encontrar lá no Instagram como Thiago de Mello, TFM, caso você queira ter mais informações, tá? Eu dou aulas de inglês conversação, interpretação, que é o inglês funcional, que é isso que a gente está fazendo aqui agora, e também ministro aulas para provas de proficiência linguística. E se você quiser mandar também uma mensagem pelo WhatsApp, 993335969, lembrando que é daqui de Brasília, tá bom? Então, foi uma satisfação estar com vocês aí, eu espero que tenha sido útil, ok? Eu vou interromper aqui o compartilhamento, só para deixar aí um abraço e realmente desejar que você tenha tido um bom tempo aqui durante essa aula. Forte abraço e até!